Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes e hoje a nossa aula vai falar sobre arte e ideologia nas mídias digitais. Esse assunto ele é muito importante porque nós vamos aprender como os discursos eles são trazidos nessas redes, fazendo com que a gente pense sobre ideologia, sobre política, cultura, num discurso que talvez não seja o nosso e a gente está sendo influenciado por essas redes. Então é muito necessário que a gente aprenda a lidar e conhecer esses discursos, ver o que está por trás dos clipes musicais, das obras de arte de um modo geral, né? Saber por que um influencer, por exemplo, está se posicionando de tal forma, para você não ser apenas uma pessoa manipulada, né? E que faz parte aí de uma massa que a indústria utiliza para poder aplicar aí as suas políticas culturais, comerciais. Então é importante a gente conhecer. Vamos então para a nossa tela, para você conhecer um pouco mais sobre o que é a indústria cultural, por exemplo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu espero que você aprenda um pouco mais sobre esse assunto, porque ele está presente, principalmente em processos políticos, discussões bem acaloradas, né, que acontecem no nosso país e a gente precisa estar muito a par de tudo isso que acontece. O que seria, então, a indústria cultural que está tão presente nesses discursos ideológicos nas redes sociais? A indústria cultural, ela transforma a cultura em produtos. Por exemplo, os filmes, músicas, clipes, modas e tendências. Então, o seu objetivo principal é o lucro, mas ela molda, né, comportamentos. Então, a indústria cultural, ela se refere a essa produção em massa de bens culturais. Como eu disse, os filmes, os programas de televisão, a música, e outros produtos dentro de um contexto do capitalismo. Então, o conceito ele foi desenvolvido por teóricos, né, da escola de Frankfurt e faz uma crítica à forma como esses produtos são criados, padronizados e consumidos, muitas vezes levando à alienação e também à hegemonia da cultura, né? E quando a gente fala de cultura, a gente precisa ter essa coisa heterogênea mesmo, das diferenças, né? Das diversidades. E a cultura de massa, ela faz com que ela se una e seja um único produto, né? Ou pelo menos tenta fazer. E a gente precisa ter essas diferenças. Então, a produção em massa de bens culturais são produzidos em larga escala, visando o lucro e o consumo generalizado, né? A padronização também, que é essa coisa que a gente falou da hegemonia, a indústria cultural ela tende a padronizar os produtos, oferecendo opções limitadas e repetitivas, moldando os gostos e os desejos do público. A homogeneização, que é a produção em massa, que leva, né, com que a cultura ela seja padronizada de estilos, temas, formatos e diluindo, né, a diversidade cultural. E a mercantilização da cultura. E o que é isso? É a cultura se tornar uma mercadoria, apenas com foco no lucro e no consumo, em vez da valorização artística ou do significado cultural. E tudo isso traz a alienação. A indústria cultural ela pode levar à alienação, porque os indivíduos eles são tratados como meros consumidores, perdendo o senso crítico e a capacidade de discernimento. Tem também a questão do controle social, né? A indústria cultural ela pode ser usada como uma ferramenta de controle social, difundindo valores e ideologias que favorecem o sistema capitalista. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, no cinema, filmes produzidos em massa, com fórmulas repetitivas e temas previsíveis, visando o quê? O sucesso de bilheteria. Já na música, gêneros musicais populares, com letras e melodias padronizadas, produzidos para consumo rápido e passageiro. Às vezes a gente fica se perguntando por que uma dupla, ou então fulano de tal, um cantor, foi de uma forma tão passageira. Por que eles era uma música de tanto sucesso e de repente sumiu? Porque ela foi feita
pensada com esse formato para que fosse consumido de uma forma exagerada e rápida. Então, a gente precisa estar como um indivíduo crítico, enxergando essas coisas nas produções artísticas que são transformadas em produtos industriais mesmo e que estão disponíveis nas mídias e às vezes a gente não se dá conta. Na televisão, por exemplo, tem programas de entretenimento, novelas, reality shows que visam entreter, mas eles também visam manipular o público e muitas das vezes com conteúdo superficial, sensacionalista. Então, a indústria cultural, ela continua sendo um tema relevante, controverso, com debates que são necessários, inclusive, para que a gente possa ter ciência do impacto da indústria cultural na sociedade, na cultura e na identidade dos indivíduos. Então, a indústria cultural, ela molda um pouco desse nosso olhar sobre as mídias digitais e a gente precisa estar consciente disso. Então, quais são os discursos ideológicos que se apresentam nessas mídias digitais, que a gente pode considerar aqui como algo preocupante e que a gente precisa estar atento? Então, as ideologias são conjuntos de ideias que moldam a nossa visão do mundo, as nossas opiniões. E os nossos discursos ideológicos estão por toda parte, nas músicas, nas novelas, nos memes e nas postagens. Lembra que a gente teve uma aula que falava da música na história, né? Fazia essa relação das letras de músicas no contexto histórico do nosso país. Então, elas tinham relações com acontecimentos importantes, históricos, que fizeram parte, né, da história do Brasil. E aí foi quando a gente foi olhando para a letra de música e dizer, então essa música aqui falava do período da ditadura militar de uma forma bem metafórica, né, podemos dizer assim, e eu nem tinha me dado conta. Então, é um exemplo de como a cultura, a arte, ela pode sofrer influências, né, dos acontecimentos, daquilo que a gente realmente está vivendo, trazer esse discurso ideológico e, de repente, ele não é o meu discurso e eu estou cantando por todos os lados. Então, é importante a gente observar. Vamos ver aqui nas redes sociais, além das redes sociais, as narrativas visuais, né? O Instagram, TikTok, YouTube, influenciam comportamentos e valores. E as imagens são construídas para agradar e viralizar. Então, isso é importante a gente refletir. Como as redes sociais, elas são vitrines da indústria cultural. Então, criadores de conteúdo, influenciadores e até marcas usam narrativas visuais cuidadosamente editadas para gerar engajamento e, muitas vezes, reforça certos ideais sociais de beleza, sucesso ou estilo de vida. Você, por exemplo, segue aí um influenciador digital que diz que acorda às 4 horas da manhã, vai para academia, faz isso, faz aquilo, é uma pessoa muito bem sucedida e que você só não é porque você não faz tudo isso. Então, a gente precisa ver tudo isso, todo esse conteúdo que por trás tem toda uma ideologia política, industrial mesmo, né, ideológica, e que você precisa estar analisando se você cabe nesse contexto, né, se a sua vida realmente está se relacionando com esse contexto, porque nem sempre é. Um influenciador fitness, por exemplo, eu acordo de madrugada, eu vou correr, faço isso, faço aquilo, trabalho e tal. Não estou dizendo que não seja verdade, mas essas mídias todas, elas são editadas e elas são colocadas para passar uma imagem bonita de que deu tudo certo. Ninguém vai estar, né, colocando lá que não deu tudo certo. Então, é preciso você filtrar muita coisa. Seguindo, então, você observa aí as imagens, né, aí que estão
de influenciadores, umas imagens que representam essa temática que a gente colocou aqui. TikTok, Instagram, YouTube, e tudo isso influencia o comportamento das pessoas, desde a moda, né, até o seu comportamento mesmo perante a sociedade. Agora, nós vamos ouvir, assistir aí um pequeno trechinho de uma música de Beyoncé, que é chamada Formation, Formation, e ela traz um conceito, né, ideológico aí, uma postura ideológica, porque os clipes musicais, eles são potentes em transmitir ideologias, seja empoderando minorias ou reafirmando padrões de consumo e beleza, e eles falam sobre o mundo e moldam como o enxergamos. Então, eles unem música, imagem e performance, podem reforçar estereótipos ou questioná-los. E esse de Beyoncé, vou deixar você primeiro assistir e depois a gente vai comentar. What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. I'm popular the man. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas band. Então, a Beyoncé, ela traz um discurso nesse clipe que ela apresentou aí na sua tela, que você acabou de assistir, que fala de empoderamento negro, que fala de identidade afro-americana, que fala de resistência política, de orgulho das raízes do sul dos Estados Unidos. E ela aborda temas como a valorização dos cabelos e traços negros, a força, né, da mulher negra, a violência policial contra a população negra nos Estados Unidos e a resistência cultural e ancestral do povo negro. Então, esse videoclipe dela reforça essa mensagem de simbolismo mesmo do movimento Black, das referências também ao furacão Katrina. Então, são imagens fortes, né, de orgulho racial e é um exemplo claro de arte com discurso ideológico e ativista. E assim como a Beyoncé, eu vou trazer também um trechinho da música da Isa, Ginga, que também traz esse discurso ideológico. E eu gostaria que você ouvisse. Sagacidade pra viver, lutar, cair, crescer. Sem arriar ou se render, tem que defender. Observar e absorver, com fé no amor, no bem. Se liga no meu proceder, sigo em frente, vou além. Vem dançar, brilhar, deixar o som guiar, levar. Se liga, pega a visão do coração, que a vida não pode parar. Entra na roda e ginga, ginga. Entra na roda e ginga, ginga. Se entrou na roda. Então, a Isa, na sua composição, ela traz essa reflexão ideológica mesmo, né? De força da mulher negra, da mulher preta, que você tem que absorver aquilo que você ouve e seguir a vida. Então, assim como elas, outros artistas também trazem esses discursos ideológicos, às vezes para fortalecer algum movimento, outros
para questionar alguns movimentos ou o próprio sistema. Então é importante a gente saber se a gente se encaixa nesses discursos ideológicos e se a gente realmente é da nossa, é uma decisão nossa estar compartilhando, transmitindo esses discursos. Para isso, você precisa enxergar eles nas composições, nas obras que estão disponíveis nas redes, nas mídias sociais. Vamos seguir então? Olha aí para a nossa tela. Para a gente falar de estética e consumo, as mídias digitais, elas são muito boas nisso, inclusive, né? A estética nas mídias muitas vezes nos convence a consumir não só produtos, mas também comportamentos, ideias e posicionamentos. Algo muito interessante, inclusive, do quanto a mídia ela consegue mudar o nosso comportamento, é com relação ao Morango do Amor, que virou uma febre, né? De repente, ele se tornou uma febre, filas se fizeram em locais onde vende esse produto. Por que será? Se ele já era um produto que existia, ele não é uma novidade no mercado, ele já existia, já era consumido e, de repente, alguém colocou lá na mídia como algo muito relevante, muito importante, muito gostoso e que todo mundo foi lá e fez fila para poder consumir esse produto. Então, assim, dessa forma, esse é um exemplo, né, de que a mídia ela consegue moldar o nosso comportamento e a gente precisa estar atento a isso. Aí tem imagens na nossa tela mostrando produtos, essa forma inclusive irreverente de registrar, de disponibilizar na mídia digital, que faz com que você enxergue um olhar diferente e acredite também que é algo simples, algo que você já conhece, mas que pelo formato que está sendo apresentado na mídia se torna inovador e eu preciso experimentar. Então, é importante você estar atento a isso. Os memes, eles também trazem humor e traz ideologia. E são exemplos de memes aí, os políticos, por exemplo, né? São formas de comunicação velozes e virais, podem ser instrumentos de crítica ou de reforço de preconceitos. Aí a gente traz o primeiro meme, a gente tinha tudo para dar certo, mas você escreve com certeza emendado aí com N, né? Então, um erro gritante aí de ortografia. Depois, tem aí o outro meme logo embaixo, depois das eleições. Você me prometeu uma vaga na prefeitura, e aí está o prefeito com aquele meme bem tradicional, bem conhecido, né? Dizendo sim, no estacionamento. Então, os memes, eles trazem esse teor político e principalmente situações bem atuais, né, que estão acontecendo ali naquele momento. E traz discurso, e às vezes a gente vai jogando esses memes aí nas nossas redes, no WhatsApp, em todas as redes que a gente tem, usando às vezes de forma, sem ser uma forma crítica, né, sem ser aquilo que você realmente acredita, está apenas disseminando, né, divulgando sem ter essa consciência. Vamos seguindo então, gente. Ideologias em disputa. As redes são palco de disputas entre ideologias. Aí tem alguns exemplos. Feminismo versus machismo, antirracismo versus racismo estrutural, consumismo versus sustentabilidade. Aí tem algumas imagens que representam um pouco essa nossa fala. E você, com certeza, sabe do que eu estou falando, né? Tem aí as ideologias políticas, um defende A, outro defende B. Então, as redes, elas são palcos de disputas, principalmente de ideologia política. E a gente precisa estar sendo crítico quando a gente observar, quando a gente se colocar nas redes, né? O nosso comportamento, ele precisa dizer exatamente aquilo que a gente acredita, não apenas o que a massa está dizendo. Então, qual é o papel da arte enquanto fomentadora de pessoas críticas? A arte, ela pode resistir, ela pode criticar, ela pode subverter discursos dominantes. Ela também pode desenvolver o olhar crítico e fundamental, porque ela é
um instrumento, né, utilizado por nós, pelas pessoas que têm acesso, para também manifestar o nosso olhar crítico sobre as coisas. Então, ela é papel fundamental nesse processo e muitas das vezes ela é utilizada dessa forma que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, a arte ela pode ser uma aliada poderosa na construção de consciência crítica. Então, ela questiona, incomoda, propõe outros olhares. E aí você vê algumas obras que fazem referência a situações como essas que a gente colocou aqui, olha. Tem uma obra aí do lado direito, essa primeira obra aí do lado esquerdo, né, que diz lixo, aqui não. Ela traz esse olhar crítico, né, de questionar, de incomodar mesmo as pessoas. E aí tem outra obra do seu lado esquerdo, grafite. Normalmente o grafite ele é muito questionador, ele traz muitas críticas para a sociedade olhar e ter essa postura mesmo de quem tem o poder de opinar também e de forma crítica, não só como um meio de massa, meio de manobra, né, de pessoas que estão sendo manipuladas. Vamos agora continuar aqui a nossa aula, mas para a gente reforçar tudo aquilo que a gente viu desde o início até agora, com algumas questões para a gente refletir a respeito, tá bom? Vamos ver se você aprendeu um pouquinho sobre indústria cultural, né, sobre as mídias digitais. Vamos para a tela. A primeira questão diz o seguinte: o termo indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, refere-se, letra A, ao conjunto de manifestações culturais folclóricas e tradicionais de um povo. Letra B, a produção artesanal de obras artísticas com foco na originalidade. Letra C, a mercantilização da cultura por meio de produtos midiáticos voltados ao consumo em massa. Letra D, a exclusão de artistas independentes da mídia tradicional. E letra E, ao uso da cultura apenas em ambientes acadêmicos. Marque aí a sua resposta correta, a que você acredita que se refere ao termo indústria cultural, porque a gente já vai trazer aqui para você, com o adiantado do nosso tempo, a resposta correta. É a letra C, a mercantilização da cultura por meio de produtos midiáticos voltados ao consumo em massa. Então, essa é uma questão para reforçar o conteúdo que a gente viu na nossa aula de hoje. Agradeço aqui a sua participação e a gente se encontra na próxima aula.